pessoal, estou estreando aqui no curso de Econometria uma forma de buscar evidências da economia brasileira por meio de modelos econométricos. Então, neste momento, estamos estreando a Economia em Evidências, que daqui para frente nós vamos discutir, vamos estudar, vamos analisar os dados da economia brasileira e montarmos modelos para interpretar as políticas econômicas, para discutir, para evoluirmos no conteúdo, nos fundamentos da teoria econômica, da política econômica e da economia política. Então, daqui para frente, nós vamos brincar, vamos trabalhar, vamos exercitar, vamos refletir, vamos discutir e, sobretudo, vamos praticar muito o curso de economia por meio de modelos econométricos. A primeira tarefa nossa é, a partir de uma base de dados, estudarmos estatística descritiva de uma série econômica de 2003 a 2020, utilizando o RStudio. Então, vem comigo que vocês vão gostar da nossa atividade. Ok, pessoal. Vamos dar início à análise da base de dados no RStudio. Vamos usar estatística descritiva para descrever exatamente o PIB acumulado 12 meses, para darmos início na semana de estatística para a econometria. Portanto, este não é um curso de estatística, é na realidade o uso da estatística descritiva para o curso de econometria. É necessário termos o domínio sobre a base de dados, sobretudo sobre a estabilidade da base de dados. Vamos compreender melhor como essa série se desenvolve. Então, vou aqui começar o nosso trabalho lembrando vocês da aula que tivemos a respeito do primeiro passo que faremos no RStudio. Veja, limpar o environment do RStudio para que a gente possa ter certeza que não vamos ter poluição de dados. Então, limpamos toda a base de dados, limpamos todo o ambiente do R para podermos dar início ao nosso trabalho. Pedi para vocês também iniciar com essa opção aqui para evitar notação científica nos resultados da estatística descritiva. Lembre-se, vocês precisam setar o diretório de vocês, colocar exatamente no diretório que vocês elegeram para trabalhar com R a base de dados que vamos estudar. Nesse caso, é o PIB acumulado 12 meses, C. E eu já incorporei essa base de dados com a extensão TXT. Então basta vocês fazerem a importação dessa base de dados. Eu denominei aqui PIB acumulado 12, Read Table, PIB acumulado 12C TXT, que foi a base que eu encaminhei para vocês, e coloquei o título daquela base de dados como sendo PIB acumulado 12, certo? Depois eu atachei esse PIB acumulado 12, depois eu denominei esse PIB acumulado 12 como somente PIB. E daqui para frente nós vamos trabalhar como PIB. Faço aqui uma contagem das observações do PIB e leio aí, primeiro, o cabeçalho das primeiras 6 informações dessa variável PIB, depois as últimas 6 observações. Isso tudo para termos certeza que a base de dados já está no ambiente do RStudio. Essa é a parte mais traumática, eu diria, para quem está iniciando o curso de R, é incorporar a base de dados no software. Ok? Vencido essa etapa, então vocês dão um pause no vídeo e façam exatamente dessa forma. Bom, segundo ponto que eu coloquei para vocês, está aí, disposição da base de dados em séries temporais.
Então eu chamei esse PIB agora como a série temporal, o Time Series, né? PIB, eu coloquei esses dados aqui mensais, então a frequência dessa base de dados é mensal, então são 12 meses por ano. Iniciando em 2003, janeiro, primeiro mês, né? Aí eu defino aqui, para eu verificar se a base está realmente em disposição de série temporal, e aí faço um plot. Esse primeiro plot é um plot bruto, é um plot somente da direção, sem nenhum tipo de elegância, e a partir daqui eu começo a apresentar para vocês algumas formas elegantes de apresentar o gráfico, sempre definindo o gráfico número 1, Produto Interno Bruto, 2003 a 2020, acumulado 12 meses. Coloquei aí como legenda do eixo Y em milhões de reais, né? E aqui como legenda do eixo X, anos. Coloquei entre aspas aqui, ele vai escrever exatamente no gráfico aquilo que eu descrever aqui. Então aqui eu tenho uma forma, aqui eu avanço colocando uma linha vermelha, né? Aqui eu avanço colocando uma definição aqui pontilhada, né? Aqui eu coloco mais informações a respeito, aumentando a espessura da minha linha, né? Aqui eu retiro, né, as bordas do gráfico, e aí eu vou mostrando várias alternativas para apresentar esse gráfico. Escolham uma delas, qualquer uma delas, menos a primeira. A partir dessa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, escolha uma delas e apresente o gráfico como uma forma de representar a minha base de dados. Feito isso, nós vamos para a estatística descritiva. Iniciamos a estatística descritiva pelo histograma, né? Para trabalharmos com a estatística descritiva, é necessário requerer aí esse pacote FBasic. Se vocês já instalaram o pacote FBasic, então é só requerer, né? Para quem não instalou, está aqui o comando, install packages FBasic. Então lembre-se que o F é minúsculo, B maiúsculo. Então, feito isso, vocês incorporaram o FBasic para o RStudio, e a partir daqui vocês podem escrever o histograma. Novamente, apresentei aqui várias alternativas de expressar o seu histograma. Número de classe, aqui, número de classe 30, né, e azul. E aqui estão várias alternativas, né? Primeira, bruta, depois eu vou colocando cores, né, eu vou colocando definições nos eixos, coloquei um título, histograma do PIB acumulado 12 meses, né? Aqui coloquei umas informações a respeito Aqui troquei a cor da minha base de dados, né? Veja que aqui era azul, aqui eu passei para dark green, um verde mais claro, e aqui eu coloquei as informações em cima de cada barra. Então, novamente, é uma informação importante vocês definirem aí um histograma para ter uma inspeção visual da distribuição de probabilidade com que nós estamos trabalhando. Aqui embaixo eu tenho uma exploração visual também com um gráfico especial chamado Boxplot, né? Só para a gente ter uma ideia de como que se distribui visualmente aí a nossa base de dados. Bom, depois vamos exatamente para os cálculos, né? Os cálculos do valor mínimo, a média, a mediana, o valor máximo, e aqui eu faço um summary, né, que me dá as principais informações. O coeficiente de variação é a medida interessante, só que ela leva em consideração o meu desvio padrão, dado por SD-PIB. Então, o coeficiente de variação é SD-PIB dividido pela média, vezes 100, tem o valor do coeficiente de variação. Feito isso, nós vamos para a assimetria, né? Para calcularmos a assimetria, nós vamos requerer esse pacote chamado Moments,
né? Então, se você não instalou ainda, você instala o pacote Moments e depois faça a requisição, que pode ser com Recruiter ou com Library, né? Então, aqui está a assimetria, aqui está a kurtose. Obviamente, essa aqui é uma informação para o nosso objetivo aqui de curiosidade. Entretanto, o que interessa para nós é a distribuição de normalidade, né? E nós vamos usar a distribuição Jar-Kibera como um teste para verificar se essa a variável, essa base de dados, ela tem uma distribuição normal. A primeira inspeção é o histograma, né, como eu já havia dito, e depois a gente faz o teste específico de cálculo da estatística Jar-Kibera, que leva em consideração tanto a assimetria quanto a kurtose. Então, é uma demonstração matemática para provar se a minha série tem ou não uma distribuição normal. Depois, além disso, ainda tem o teste de QQ-plot, né, que a gente faz exatamente para verificar e confirmar por uma outra forma de inspecionar se a distribuição tem distribuição normal, que é por meio dos quartis, né, como foi dito na aula teórica. E aqui o Shapiro-teste, né, que também é uma estatística feita apresentada para vocês, onde a hipótese nula é de que essa amostra provém de uma população com distribuição normal. Então, aqui é o teste também que a gente pode requerer para o nosso exercício. O próximo passo foi mostrar para vocês as taxas de crescimento. A taxa de crescimento é calculada, né, levando em consideração o número de observações, né, o início da minha amostra, o final da minha amostra. Então eu posso fazer o cálculo, uma espécie de cálculo manual, colocando a última observação dividido pela primeira observação menos 1 vezes 100. Ou posso calcular, né, uma taxa média mensal aritmética. Esse primeiro caso dá uma taxa média, dá uma taxa bruta de crescimento da primeira observação até a última. Então ele pega ponta a ponta. Essa segunda taxa aqui, ela já dá uma média mensal aritmética, é como se eu estivesse fazendo uma linha reta e calculando em média qual foi o crescimento mensal. Então eu posso pegar aqui o número de observações que eu tenho na minha amostra, feito aqui pelo NLang, né? E vou fazer aqui a primeira observação, a última observação, dividido pela primeira observação, vezes o número de observações. Ok? Então, vou calcular a taxa de crescimento média mensal aritmética. Além da média mensal aritmética, eu posso calcular a média mensal geométrica, levando em consideração que há um crescimento aqui exponencial, né, dessa base de dados. Então, vou pegar novamente a primeira observação dividido pela... Desculpe, a última observação dividido pela primeira elevada a 1 dividido pelo número de observações contadas aqui. Ok? Posso fazer isso manualmente e posso fazer isso programando aqui, ó. Essa mesma série aqui é essa daqui, né? A taxa média aritmética que está aqui definida por essa programação é essa daqui. A taxa média geométrica é essa daqui, né? Então eu posso fazer o cálculo, tanto fazendo a própria programação, buscar o primeiro valor e o último valor, e fazer exercício aí sem precisar vocês terem que digitar os valores iniciais e finais. Isso aqui é uma espécie de confirmação, pessoal. Façam sempre o princípio da confirmação. Façam manual e depois pede para o programinha executar a sua programação. Bateu, fechado, então não precisa mais fazer o manual. Ok? Então vocês podem vir para a taxa 1, taxa 3 e taxa 5. E aqui é a forma de eu calcular a projeção, usando a matemática financeira. Então, se eu quero projetar o valor para
a próxima observação além da última, então é só eu pegar a taxa média de crescimento e colocar na minha fórmula. Simples assim. Então está aqui a formulazinha, né? 1 mais a taxa de crescimento 3, dividido por 100, eu vou ter a próxima, o próximo mês e a taxa de crescimento que eu vou ter aí, né? Levando em consideração a taxa que é calculada nas últimas observações, na minha amostra toda, aí eu projeto o próximo valor usando essa taxa de crescimento, que é essa daqui, seja aritmética, seja geométrica. Na aula também, nós falamos em uma forma de calcular essa taxa de crescimento, não usando a matemática financeira, mas usando os modelos econométricos. E lá no Gujarati, no capítulo 6, seção 6.6, lá tem a taxa de crescimento, lá na página 179. Pesquisem lá que vocês vão encontrar. Então eu gero uma série de tendência, né? Olha lá, T, uma sequência de 1 até N, chamei de T. Aí eu calculo o logaritmo da variável que eu estou interessado em saber a taxa de crescimento em função dessa sequência de tendência. Então calculei a taxa de crescimento em um ponto no tempo, né? Então a taxa 6 é o coeficiente que eu calculei dessa regressão aqui. Pronto, essa taxa de crescimento multiplicado por 100 tem um crescimento médio. Então, se eu quero achar a taxa de crescimento composta ao longo de um período do tempo, então eu vou ter a taxa de crescimento levando em consideração um expoente aí, né? Ou seja, é como se eu tivesse um crescimento exponencial, né? Então, essa é a taxa que me interessa, como uma taxa média de crescimento por meio do modelo econométrico, ao invés do modelo matemático ou da matemática financeira. Então está aqui o nosso modelinho, né, dessa primeira parte, né, onde a gente faz exatamente aquele primeiro exercício de exploração da base de dados, e feito isso, nós vamos para a segunda parte. Então, vamos lá buscar o R. Pronto, está aqui. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa aqui no R, sempre vocês coloquem aqui um cabeçado. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Economia, Econometria, turma 2022, professor Sinésio, aluno, nome de vocês, aula 5, Estatística Descritiva. Ok? Primeira coisa que eu disse para vocês, setar o diretório de vocês. Vocês vão lá e procurem saber qual é o diretório. Vocês podem vir aqui, ó, né? Aqui, achar o diretório de vocês aqui no espaço onde vocês colocaram, né? Batendo aqui, ó, documentos, o FPB, econometria, turma, aula. Pronto, eu já cheguei no meu, faço aqui, ó, ele vai sair esse setup aqui. Esse setup aqui, para vocês não ficarem toda vez fazendo isso, vocês podem dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, e fica ele aqui memorizado. Não precisa vocês ficarem toda hora tendo que digitar isso. Esse RM aqui é caso você tenha aqui no environment algumas questões aqui ainda do exercício que vocês estavam fazendo. Então eu faço isso aqui, eu limpo, faço o cabeçalho, chamo o meu PIB acumulado 12C, já está na minha base de dados, no meu diretório, olha ele aqui, ó. Né? Então eu tenho ele aqui, ó, TXT, que eu já transformei em TXT, pode ser em Excel, pode ser em SV, então vocês podem usar aí a forma como vocês acharem melhor. Eu prefiro fazer assim porque eu mando para vocês e vocês podem praticar isso aí. Bom, aí eu tenho aqui a busca da base de dados, ela já está aqui, ó. Se vocês derem um clique aqui, vocês vão abrir essa base aqui, ó. Certo? Ó, dá um clique aqui, vocês vão abrir essa base. Ou vocês vão vir aqui, ó, e vão pegar aqui, ó, todas as informações, ó. Certo? Então tá aí. Feito isso, eu vou voltar aqui para minha aula de estatística, né? E vou aqui apertar o RUM e vou dar exatamente as informações para o R. O R trouxe aqui para o console, aqui eu tenho certeza que ele já está aqui no console, né? Aqui ele colocou como objeto 216 observações, aqui ele colocou no console,
e aí agora é só executar. Como eu disse para vocês lá no script, names, atachei, chamei de PIB, 216 observações, né? Aí faço a disposição da base de dados em série temporal, começando em 2003, né? Então vou colocar aqui e faço o gráfico. Observe que o gráfico aqui, ó, o grosseiro, que é esse primeiro aqui, foi esse daqui, ó, que é um gráfico incompleto. Ele não tem nem título, ele não tem nenhuma definição aqui, então é um gráfico grosseiro. Então, esse gráfico não tem muito sentido para o nosso objetivo. Tá vendo? Não tem título, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou denominá-lo aqui, ó, como, com mais detalhes, como está lá no script. Pode ver que aqui ele já saiu melhor, ó, né? Olha lá. Gráfico 1, Produto Interno Bruto, 2003, 2020, né? Anos e milhões de reais, certo? Então tá bem bonitinho agora, tá bem organizado, né? E aí vocês só vão ter aí que verificar, né? Ele mudando a cor, ó, tirando aí a borda, né? Depois fazendo aí pontilhado, depois colocando ele com uma expressão maior, mais evidenciado, uma cor azul e ficou mais invocado, né? Então aqui vocês podem escolher um dos que vocês acharem mais conveniente aí. Vamos agora para o segundo passo, que é a estatística descritiva. Como eu disse, faça a requisição do FBasic, ele fez a requisição aqui no console, aí vocês podem calcular, por exemplo, o histograma bruto, né, mostrando aí como que é a disposição com 30, com o número de classes igual a 30, né? Então veja que vocês podem colocar a cor azul, podem colocar aí algumas informações, como, né, título, histograma do PIB acumulado 12 meses, PIB, né, com a definição aqui do... Aí posso colocar em verde, posso colocar os rótulos aqui, ó, quantas observações estão nesse intervalo aqui. Então é uma inspeção que a gente tem para verificar se eu tenho uma distribuição visualmente normal, né? Então, observe que o histograma não está muito legal para parecer uma distribuição normal. Ele não tem um comportamento de um sino, né? Então, já começa aqui a nossa preocupação com essa base de dados. Ok? Então, vamos chamar aqui novamente. Essa linha aqui é só para poder fazer aquelas pontinhos ali, ó. Nada de muito importante aqui. O valor mínimo está aqui, 1.503.590.000.000. O valor médio, 4.417.438.000.000. A mediana, 4.393.593.000.000 de reais. E aqui o summary, né? Mínimo, primeiro quartil, mediana, média, a média é maior que a mediana, terceiro quartil e o valor máximo. Aí o cálculo do desvio padrão, né? 1.919.973.000.000. Então, o desvio padrão é meio alto, né? Aí o coeficiente de variação, que é a dispersão em torno da média, deu 43%. 43,46%. Ok? Aí eu tenho aqui o cálculo da assimetria e da kurtose. Aqui, ó, moments, né? 0,0571 e kurtose 1,58. A rigor, a assimetria devia ser 0 e a kurtose deveria ser 3, para que eu tenha uma distribuição normal. Então eu vou calcular agora a distribuição normal. Primeiro eu vou dar uma checada, né? Aqui os dados nominais e uma média aqui, só para poder
mostrar para vocês que a média está passando aqui, os valores mínimos, os valores máximos, né? A média é 4 trilhões, como foi dito aqui em cima. Olha lá, 4 trilhões 417 bilhões 438, está passando aqui nessa linha vermelha, né? E aqui o valor inicial, o valor final. E aí, pronto, vamos agora para o teste de normalidade, né? Vou pegar aqui, calcular o histograma, novamente, para confirmar minha inspeção visual. Aí eu calculo o Jarque-Bera, que está aqui, o teste de Jarque-Bera. Né? Olha lá, teste de Jarque-Bera. Título, Jarque-Bera teste de normalidade. Né? O resultado do teste, a estatística de Q quadrado, 18, 10, 27, a probabilidade de aceitar a hipótese nula. A hipótese nula é de que eu tenha distribuição normal aqui. A probabilidade de acertar a hipótese nula é zero. Então, significa dizer que se eu tiver no intervalo, né, entre o valor mínimo da minha distribuição de Q quadrado, o valor máximo da minha distribuição de Q quadrado, com 2 graus de liberdades, a 5%, eu teria aí um valor que esse valor está muito fora da hipótese nula. Né? Que para ser hipótese nula devia estar dentro do intervalo. Então a probabilidade de aceitar a hipótese nula é zero. Então eu não tenho distribuição normal na minha base de dados. Bom, feito isso, nós vamos para o teste de Q-plot, né? Que é aquele teste complementar que eu mostrei para vocês na aula teórica, né? Onde eu tenho a linha de normalidade, seria esses pontos azuis estariam passando nessa linha de normalidade, né? E aí eu confirmo com o teste de Shapiro-Wilk, né? Onde a probabilidade de aceitar a hipótese nula, né? Esse valor W aqui estaria me apresentando fora do meu intervalo de confiança, então eu estaria aqui com a probabilidade zero de aceitar que isso aqui é uma distribuição normal. Olha, como que seria uma distribuição normal, teoricamente? Seria assim, ó, né? Olha, aqui é uma distribuição normal, né? Então o Q-plot estaria fazendo mais ou menos esse teste aqui, ó. Aqui eu tenho os pontos aqui em cima, ó, certo? Ó. Ok? Todas as distribuições estão fora, estão dentro da minha linha de projeção, então aqui eu teria uma distribuição com evidência de distribuição normal. Mesmo assim, ó, bom, de qualquer forma ele passou no teste, né? A taxa de crescimento, né? Eu tenho 216 observações, a primeira taxa de crescimento bruta é 392%, né? E eu confirmo aqui, ó, 392%, tanto pela programação como pelo cálculo manual. Aí depois eu venho para a minha taxa de crescimento aritmética com 216 observações. Perceba que no slide estava um número maior, aqui eu já estou corrigindo para 216 observações, conforme está o N aqui, ó. Ok? Então aqui eu vou estar calculando corretamente a taxa de 1,81 média aritmética mensal, né? Fazendo o cálculo aqui, fazendo a programação, sem fazer os respectivos valores, eu tenho aqui a minha taxa mensal. A geométrica, também corrigindo aqui para 216 observações, né? Eu tenho aqui 0,74, ok? Aí eu tenho como fazer a projeção, é simplesmente pegando a minha taxa e fazendo o meu cálculo. Então o valor projetado, né, do meu PIB aqui, era a última observação, era 7.410.821, então agora foi para 7.545.094, levando em consideração a taxa de crescimento 3, que é essa daqui, ó, que é a taxa de crescimento média aritmética. Se eu quiser fazer o cálculo pela taxa de crescimento média geométrica, é simplesmente colocar o valor aqui, ó, deu um pouquinho menor, ó, 465, porque a taxa de crescimento geométrica foi menor também, né? Lembre-se que a taxa de crescimento geométrico foi 0,74. E aí eu fiz a projeção.
E aí agora, pessoal, seria vocês utilizarem a parte econométrica, né? Olha aqui, como eu disse lá no script. Então eu vou gerar uma série de sequência de 1 até 216, vou calcular o logaritmo da minha série PIB, né? E vou calcular a taxa. Pode ver que aqui, ó, se eu multiplicar essa taxa aqui por 100, vai dar 0,77, um pouquinho maior do que aqui nós tínhamos calculado com a matemática financeira, né? Então eu tenho aqui uma amostra, uma estimativa para dentro da amostra usando o modelo econométrico, né? Aí eu tenho agora a taxa de crescimento usando a econometria. Pode ver que o valor, ó, 7,467, ele se aproxima do valor da matemática financeira, mas eu levaria em consideração essa, cadê aqui? Aqui, ó, 7,465, ó, certo? 7,465 contra 7,467. E aí cabe a nós estudarmos para saber qual das taxas nós vamos usar para fazer nossa projeção, ok? Esse é um exercício interessante, vale a pena vocês praticarem, né, para a gente poder fazermos nossa previsão do modelo econométrico.